o entendimento, ok? Agora vamos lá. Por que a curva? Por que a curva de oferta agregada de longo prazo, ela se desloca? Ela é vertical, mas ela pode se deslocar. Então vamos ver como isso funciona. Como a teoria macroeconômica clássica prevê a quantidade de bens e serviços produzidos por uma economia no longo prazo, ela também explica a posição da curva de oferta agregada de longo prazo. Então, essa teoria macroeconômica clássica, que a gente viu anteriormente, no sentido de que ela tem um conjunto de hipóteses bem construídas e que precisam ser seguidas de pressupostos, essa teoria também explica a posição da curva de oferta agregada de longo prazo. E esse nível de produção de longo prazo é por vezes chamado de produto potencial ou produto de pleno emprego, partindo-se da ideia de que no longo prazo a produção instalada ela está sendo totalmente utilizada. Para sermos mais precisos, nós o denominaremos, portanto, de taxa natural de produção, porque ele mostra o que a economia produz quando o desemprego está na sua taxa natural ou normal. E aí é importante a gente fazer algumas reflexões sobre essa frase. Então, a taxa natural de produção é aquela situação em que a economia produz quando o desemprego está em sua taxa natural ou normal. Isto quer dizer que é quando a economia produz no seu pleno emprego. Por quê? Lá no capítulo de desemprego, se você voltar, não me recordo agora qual é o número do capítulo, mas existe um capítulo anterior específico para desemprego, mostrando, portanto, que você, naturalmente, em todas as economias, você tem um percentual dos trabalhadores que sempre ficam desempregados por uma série de razões, como, por exemplo, o desemprego friccional, que é quando a pessoa muda de emprego, ou às vezes ela quer ficar parada por algum tempo, ou você tem um chamado desemprego estrutural, que, portanto, é uma parte da população que, por conta dos avanços tecnológicos e por conta de todas as tecnologias que nós temos hoje, você tem dificuldade, portanto, de colocá-las no mercado de trabalho. Então, essa taxa natural de produção pressupõe-se, portanto, um pleno emprego, ou seja, tudo que se tem capacidade para produzir, portanto, se produz. Então, veja, a taxa natural de produção é, portanto, o nível de produção em direção ao qual a economia gravita no longo prazo. Qualquer mudança na economia que altere a taxa natural de produção desloca, portanto, a curva de oferta agregada de longo prazo. Então, se a capacidade produtiva aumenta e a taxa natural de produção, portanto, aumenta, isso desloca a curva de oferta agregada de longo prazo. E como no modelo clássico, a produção ela depende, portanto, de trabalho, ela depende de capital, ela depende de recursos naturais e ela depende de tecnologia, que correspondem, portanto, aqui ao mercado de fatores de produção. Podemos classificar os deslocamentos na curva agregada de longo prazo como, portanto, decorrentes desta fonte. Então, na verdade, aqui estão boa parte das fontes que produzem deslocamento na curva de oferta agregada. E aí vamos ver cada um. Então aqui nós vamos começar com os deslocamentos decorrentes de alterações do trabalho. Se a gente avançar aqui, deslocamentos de alterações decorrentes do capital, deslocamentos de alterações decorrentes dos recursos naturais e deslocamentos decorrentes de alterações do conhecimento tecnológico. E aí, um breve resumo para compreender, portanto, como que ocorrem deslocamentos na curva de oferta na curva de oferta agregada de longo prazo. Então vamos lá começar com o primeiro. Deslocamentos decorrentes de alterações do trabalho. Imagine que uma economia registre aumento de imigração de estrangeiros. Como haveria um maior número de trabalhadores, a quantidade de bens e serviços ofertada aumentaria. Então, o insumo mão de obra está mais abundante. Como resultado,
a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a direita, tanto para a direita, né, e para baixo. Daqui a pouco a gente vê esse gráfico, ou para a direita, né? Desculpa, para a direita. De maneira inversa, se muitos dos trabalhadores deixassem a economia para ir para o exterior, ou seja, este país fosse vítima da migração, ou seja, trabalhadores fogem do país, a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria, portanto, para a esquerda. Então, essa é a primeira situação que nós temos aí. A posição da curva de oferta agregada de longo prazo, ela também depende da taxa natural de desemprego, de modo que qualquer alteração nessa taxa, ela desloca a curva de oferta agregada de longo prazo. Então, eu tenho uma taxa natural de desemprego. Se por conta, por exemplo, de inovações tecnológicas, fica cada vez mais difícil, digamos, empregar mais uma quantidade, digamos assim, de centenas de trabalhadores, isso significa que a taxa natural de desemprego, ela aumentou. E neste caso, a curva pode, mais uma vez, a curva de oferta agregada, ela se desloca. E pode também diminuir, ou seja, você tem um sistema de requalificação que você coloca trabalhadores, digamos, que ficaram desempregados da indústria, que agora usa robô, e foram para uma indústria de serviço sofisticado, você pode ter uma taxa natural de desemprego menor. Isso também deslocaria a curva de oferta agregada no longo prazo. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se o Congresso aumentasse substancialmente o salário mínimo, então, veja, se o Congresso aumentasse substancialmente o salário mínimo, a taxa natural de desemprego, consequentemente, aumentaria e a economia produziria uma quantidade menor de bens e serviços. E aí, se a gente for lá nos capítulos sobre mercado de trabalho, a gente vai ver lá o papel do salário mínimo. Então, o Congresso aumenta o salário mínimo, consequentemente, muitas empresas não podem contratar e elas vão produzir uma taxa natural de desemprego maior, o que faz, portanto, com que essa economia produza uma quantidade menor de bens e serviços. Como resultado, neste caso, a curva de longo prazo se deslocaria para a esquerda, revelando a diminuição da produção. De maneira inversa, se uma reforma do sistema de seguro-desemprego incentivasse os trabalhadores desempregados a procurar por novos empregos com mais empenho, a taxa natural de desemprego diminuiria e a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a direita. Então, de maneira sintética, ou seja, tudo que proporciona o aumento da força de trabalho desloca para a direita. Tudo que prejudica a força de trabalho e diminui ela, desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda. Então, nós temos aí a primeira situação do primeiro deslocamento. O segundo deslocamento que nós podemos ter na curva de oferta agregada de longo prazo são os deslocamentos de alterações decorrentes do capital. Então, veja, um aumento no estoque de capital da economia aumenta a produtividade. Então, uma economia que tem mais dinheiro para investir pode aumentar a produtividade e, consequentemente, a quantidade ofertada de bens e serviços, porque isso vai refletir em uma maior produção. Como resultado, a curva de oferta agregada de longo prazo, neste caso, também se desloca para a direita. De maneira inversa, se você tiver um país em que há uma queda no estoque de capital, ou digamos, capital que foge, ou por conta de uma guerra, o capital que é destruído, como agora o caso da Ucrânia, você vai fazer com que, então, você tenha uma destruição de estoque de capital, né? Ou seja, muito patrimônio, muita infraestrutura sendo destruída, você diminui o estoque de capital dessa economia, ela, consequentemente, diminui a produtividade, e essa diminuição na produtividade vai reduzir a quantidade ofertada de bens e serviços, portanto, deslocando, neste caso, a curva de oferta agregada para a esquerda. Observe que o mesmo raciocínio ele se aplica independentemente de estarmos, portanto, discutindo o capital físico como máquinas e fábricas ou o chamado capital humano como diplomas universitários. Então, aqui
nessa reflexão, e claro que do ponto de vista real, do ponto de vista prático, isso acontece também, é o fato de que quando a gente fala de capital, a gente hoje está falando de um capital ampliado. Estamos falando não só de dinheiro, mas estamos falando de infraestrutura, de equipamentos, de máquinas, enfim, e de todas as instalações que uma economia tem à sua disposição, mas também estamos falando hoje do chamado capital humano, da mão de obra, né? Então, por exemplo, quando você fala do capital humano hoje para as áreas de tecnologia, estamos falando, portanto, que se sua mão de obra foge, não só reduzindo o trabalho, mas capital humano, porque não é só trabalhador, mas é o conhecimento acumulado, você pode resultar numa redução da curva de oferta agregada de longo prazo, o que seria aí o deslocamento para a esquerda. Mas quando você amplia, isso significa um deslocamento para a direita. Portanto, o aumento de qualquer tipo de capital elevará a capacidade da economia de produzir bens e serviços. Portanto, tanto um quanto o outro deslocam a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Isso, estamos falando, aumento de capital físico e aumento de capital humano, desloca, portanto, para a direita. Redução do capital físico ou do capital humano, desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, mostrando aí os movimentos no mesmo sentido. Deslocamentos de alterações decorrentes dos recursos naturais. Então veja, agora o fato dos recursos naturais, que é muito importante, né? Ou seja, principalmente um país pobre como o Brasil, a presença dos recursos naturais é fundamental. Então veja, a produção de uma economia depende também de seus recursos naturais. Isso inclui terra, minerais e clima. A descoberta de um novo depósito de minerais, portanto, desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Então, se eu descubro mais riquezas naturais, consequentemente eu vou deslocar a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita, mostrando que, portanto, eu aumento a capacidade. Uma alteração nos padrões climáticos que dificulte, por exemplo, o funcionamento da agricultura, desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda. Então, revelando aí, portanto, esse movimento. Em muitos países, recursos naturais importantes, portanto, são importados do exterior. Então, por exemplo, a China tem exportado recursos naturais do mundo inteiro, tanto da América do Sul como também da África. Uma alteração, portanto, na disponibilidade desses recursos também pode deslocar a curva de oferta agregada, ou seja, você precisa de um determinado recurso natural e ele começa a ficar escasso no mundo, você consequentemente vai deslocar a sua curva de oferta agregada para a esquerda. Como veremos mais adiante neste capítulo, eventos que ocorrem, por exemplo, aí, no mercado mundial de petróleo são historicamente uma fonte importante de deslocamento na oferta agregada para os Estados Unidos e outros países que importam petróleo. Então, toda vez que você tem uma restrição na produção e no fornecimento de petróleo por conta de qualquer fator, como agora o caso da guerra da Ucrânia, que envolve a Rússia, que é um grande produtor de petróleo do mundo, você pode fazer com que você tenha um importante deslocamento na oferta agregada, neste caso aí para a esquerda, ou seja, revelando uma redução da produtividade e das condições de produção. E aí significa uma menor produção de riqueza em nível agregado, em nível macro. Então, isso pode também acontecer com o caso dos recursos naturais. E agora, os deslocamentos decorrentes de alterações do conhecimento tecnológico, no caso da tecnologia. Então, a razão mais importante pela qual a economia hoje produz mais do que produzia há uma geração, talvez seja o fato de que nosso conhecimento tecnológico avançou, seja maquinários, equipamentos, enfim, uma sofisticação tecnológica que hoje está na indústria, está na agricultura e está no comércio, faz com que a produção possa, portanto, ser em uma maior dimensão. A invenção do computador, por exemplo, permitiu-nos produzir mais bens e serviços a partir de uma determinada quantidade de trabalho, a partir de um determinado capital e de recurso. Então, por exemplo, só a presença do computador já fez com que a produção agregada se deslocasse
para a direita. Então, a disseminação do uso da tecnologia em toda a economia deslocou claramente a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Embora não sejam literalmente tecnológicos, há muitos outros eventos que produzem efeitos semelhantes aos de mudança na tecnologia. Então, por exemplo, a abertura para o comércio internacional ele tem efeitos similares ao da invenção de novos processos industriais, pois faz com que um país, portanto, se especialize em indústrias de alta produtividade, de modo que isso também desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita, porque esse país vai fazer uso das vantagens comparativas que os outros países têm e ele vai fazer uso de vantagens que ele tem para poder fornecer ou se especializar em indústrias que possibilite, portanto, o país ter um maior retorno em nível global. Inversamente, portanto, se o governo aprovasse novas regras impedindo que as empresas usassem alguns métodos de produção por questões de segurança do trabalho ambientais, por exemplo, o resultado seria um deslocamento da curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda, revelando, portanto, aí uma redução neste sentido. E qual é o resumo aqui? Então, o resumo do deslocamento é como a curva de oferta agregada de longo prazo, ela reflete o modelo clássico da economia que desenvolvemos lá nos capítulos anteriores, que também estão disponíveis nessa playlist. Ela apresenta uma nova maneira de descrever nossa análise anterior. Então, qualquer política ou evento que nos capítulos anteriores tenha, por exemplo, elevado o PIB real, ele pode agora ser visto como responsável pelo aumento da quantidade de bens e serviços ofertados, o que desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Então, qualquer coisa, qualquer política, qualquer evento que faça com que os fatores de produção, então trabalho, capital, recursos naturais e tecnologia, eles possibilitem o aumento na quantidade de bens e serviços ofertados, isso significa um deslocamento da curva de oferta de longo prazo para a direita. E qualquer política que venha a afetar o PIB no sentido de reduzi-lo, por qualquer razão que seja, falta de recursos naturais, migração da mão de obra, capital sendo reduzido, ou algum problema nos avanços tecnológicos, você vai fazer, neste caso, com que a curva de oferta agregada de longo prazo ele se desloque mais para a esquerda. Então, aos dois fenômenos. Então, se a curva de oferta agregada desloca para a esquerda, significa uma redução da capacidade produtiva do país, da produtividade, significa algum problema econômico. E se você desloca ela para a direita, você tem, portanto, um crescimento, enfim, você tem um aumento da produtividade, você tem, portanto, um dado positivo do ponto de vista do crescimento da quantidade ofertada nesta economia, ok? Então, esse aí foi o tópico, voltando aqui apenas para relembrar, esse foi o tópico em que a gente respondeu por que a curva de oferta agregada de longo prazo ela se desloca. Então, ela pode se deslocar, assim como a gente viu o caso da demanda. Agora,